Oi, gente! Como é bom estar de volta, gente, aqui. Olha, e é uma noite, vou dizer que é uma noite muito especial, tá, gente? Porque eu tô entrevistando hoje no Elas em Cena uma pessoa que foi muito importante no início da minha carreira. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida, posso dizer pra vocês, que eu acho que hoje eu não estaria aqui se não fosse pela influência dela. Ela simplesmente é uma inspiração. E eu quero que essa inspiração que foi pra mim, seja pra você também, tá? Já ouviram aquele ditado que diz assim: se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé? Pois é. Eu vim aqui em Toronto pra entrevistar nada mais, nada menos que Flávia da Silva, gente, a mortgage broker número 1 aqui no Canadá. Gente, essa mulher tem tantos prêmios que se a gente ficar aqui parada para poder falar, ó, vai a noite toda, não vai dar pra gente citar cada um deles não, mas assim, o resultado dela todo mundo acompanha nas internets, sabe por quê? Porque ela é que nem eu, ela não é um agente secreto. Mas eu vou deixar a Flávia falar dela porque eu tenho medo de esquecer de detalhes importantes, gente, porque a vida dela é um livro gigantesco, tá? E em vez de começar com a pergunta, quem é Flávia da Silva? Vamos começar com quem era Flávia da Silva? Ai, obrigada, Roseli. É um prazer te ter aqui na minha casa. E essa entrevista já está marcada há muito tempo. Mas, infelizmente, algumas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria e no tempo que a gente gostaria. Eu sou a Flávia da Silva, moro aqui no Canadá há 23 anos, sou de Brasília, nascida e criada lá na capital do Brasil. E já estou aqui muitos anos no Canadá, 23 anos. Já comecei sendo um super mortgage broker desde o começo. É, gente, diferente de todo mundo que veio sofrendo, que não ralou aqui, foi a Flávia da Silva. Não é bem Não é assim, bem assim, gente. gente. Pelo amor de Deus, isso é apenas uma brincadeira. Nada disso. Pra me tornar essa pessoa que eu sou aqui, já passei por várias coisas e continuo passando até hoje, gente, porque a vida ela não é uma reta, né? Sempre altos e baixos. Então, assim, Que pra bom, você, né? que Que nem bom. o coração, né? O coração ele faz assim, pum, 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 porque o dia que fizer assim, Para você que está nos assistindo agora, uma coisa que eu levo muito no meu coração é para falar para as pessoas que é possível sim você se sobressair no Canadá, mesmo você não tendo o inglês perfeito, você tentando. Então assim, você, mesmo que você não consiga ou não ache, porque outras pessoas, né, dão opinião e você buscar a aprovação de outras pessoas, você nunca vai sair do lugar. Esse é o meu lema já de primeira coisa que minha mãe sempre me disse: olha, tá com medo? Vai com medo mesmo. E foi assim que eu tenho construído essa carreira de sucesso aqui no Canadá. Já são muitos anos, mas eu comecei lá atrás, em 2003. Eu tenho uma história já bancária, que eu comecei a trabalhar em banco desde 18 anos. Então, olha só, 18 já vem, anos de já idade. gosta de número mesmo. Ela não foi colocada por acidente na profissão. Não. E quando eu cheguei aqui, lá em 2003, eu tinha esses, poxa, será que eu vou conseguir trabalhar algum dia no banco? Só que você encontra um monte de gente que fala que você não vai conseguir nunca nada, né? E eu falei, bom, pra mim eu vou conseguir sim, eu acho que tudo depende do que você tá visualizando pro seu futuro, o que você quer ser no futuro, então a minha história é bem assim. E eu comecei lá, cheguei sem falar inglês, aí depois comecei a estudar inglês, trabalhei em vários tipos de trabalhos, trabalhei limpando casa, o que é normal, que todo mundo no Canadá, a maioria das pessoas, isso de histórias assim, né, gente? Não quem veio com a imigração do PR, que teve que fazer college, aí são outras pessoas, mas isso tudo é novo aqui pro Canadá, porque os brasileiros que já estão aqui há muito tempo, que é o meu caso, a gente passou por outras situações, vários perrengues, várias coisas, enfim. Estudei o inglês, depois fiquei imigrante e um tijolo de cada vez para chegar até aqui. Aí depois tirei minha licença de mortgage ali quando eu tinha ido mais ou menos 2008, mas tinha uma coisa que tinha acontecido antes que vale a pena contar, é que quem conhece Toronto tem uma área bem brasileira e portuguesa, que é a St. Clair e Launceston. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhava num bar ali. E nesse barzinho eu ficava olhando o banco do outro lado da rua e falava, um dia visualizando, eu gente. vou trabalhar naquele banco. E as pessoas que estavam no bar, que eu servia cafezinho, limpava o bar todo, vendia cerveja, as pessoas até parecem, eu falei, um dia eu vou trabalhar naquele banco. E esse dia chegou, claro. Claro, já trabalhei também no Tim Hortons para aprimorar meu inglês, já trabalhei como extra. Sabe esses filmes de Hollywood que o pessoal vem aqui no Toronto, muitas vezes fazer? E a gente latina, né? E eu comecei a trabalhar também fazendo esses bicos,
onde eu participava como figurante nos filmes. Ai, que legal, gente! Conhecemos uma pessoa famosíssima de Hollywood. Não, de jeito nenhum. Mas a gente participei de vários filmes. Um dos mais famosos que eu acho que foi o Incrível Hulk, que eu participava fazendo várias cenas, enfim, várias coisas já aconteceram aqui, até eu de fato ir para esse lado do mortgage. Tirei meu curso em 2008. Aí comecei a trabalhar como mortgage broker. Depois acabou que eu fui trabalhar dentro do banco, fui convidada para trabalhar porque eu falava português. Isso 2008, gente. Muita gente nunca tinha chegado aqui. Eu com certeza fui se não a primeira, uma das primeiras a fazer para ser mortgage broker, que eu me tornei desde 2011. Aí eu comecei a trabalhar no National Bank, que era esse banco que era do outro lado da rua. E eu me lembro que eu botava aqui no Facebook, bem no começo do Facebook ainda. E eu colocava assim, ó, se você não tem cartão de crédito, é new to Canada, se você chegou aqui no Canadá, não tem histórico de crédito, você pode vir aqui que eu vou abrir um cartão de crédito para você no banco. Como o banco era bem na St. Clair e Dufferin, e Launceston, ali no meio dos brasileiros, no sábado, às vezes, tinha uns 30 brasileiros me esperando para abrir cartão de crédito. Gente, olha só. É aquela coisa, né? Quando você tem uma paixão e a tua paixão ela vai servir outras pessoas, o resultado no final é sempre um sucesso, gente. É acreditar no teu sonho e na solução do problema de outras pessoas. Como ela passou pelo problema de chegar aqui como imigrante, passou por toda essa dificuldade de conseguir crédito, abrir crédito, ter alguém que falasse a língua dela, ela foi a solução para um monte de gente. Muita gente. Pessoas. Abriram, que legal, não sabia dessa história. Aí eu fazia esse cartão de crédito, mesmo que eu não conseguisse a mortgage para as pessoas, eu batia a cota da agência, porque quando você trabalha no banco, você é obrigado a bater a cota da agência. Então eu falava sempre com a minha gerente, falava, você pode me passar talvez os mortgages que você não consegue? Falava, mas eu tenho que bater várias metas aqui de cartão de crédito. Falei, fica tranquila, dos cartões de crédito e das contas eu vou conseguir para você. Então sábado sempre era aquela fila de brasileiro para me esperar, para abrir ajudar a abrir as contas, os cartões de crédito. Depois disso eu continuei trabalhando no banco, até que em 2015 eu resolvi sair para ter a maior aventura da minha vida, ser mãe. E saí do banco e depois falei, quando eu tive minha filha, quando eu morei um tempo em Calgary e depois eu voltei para Toronto e falei, dessa vez eu vou abrir meu escritório. E foi em 2015. Aí desde então lá já são 11 anos. 11 anos que eu tenho meu próprio escritório, que eu represento vários bancos. Depois eu fui chamada para trabalhar no Scotiabank. Trabalhei no Scotiabank por 8 meses, mas eu não consegui atender a comunidade brasileira. Por quê? Porque muitos dos clientes, eles não conseguiam ser aprovados só pelo banco. Aí eu falei, gente, eu não posso continuar aqui, porque se eu continuar trabalhando só com o banco, eu não vou conseguir atender minha comunidade. Porque, gente, vocês não sabem, quem tá pensando, né, em comprar uma casa, né, aqui no Canadá, quando você vai no banco, ele é um lender, tá? Hoje o trabalho que a Flávia realiza como mortgage broker, né, o trabalho de mortgage broker, eles têm um leque de bancos que eles trabalham, não é só um. E os bancos, se você não vai dentro dos critérios, faltou uma coisa, não passa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a diferença de quando você vai com um mortgage broker, que é de acordo com o seu perfil, que ele vai achar qual que é o banco que vai servir melhor. Exato, entendeu? Que vai adequar o seu perfil, e eu tenho para todos os tipos de perfis. Então eu decidi naquela época lá que eu falei, não, eu vou realmente buscar expandir e ter um leque de opções para poder atender a comunidade brasileira. Tanto que meus clientes, eu ganho vários prêmios, inclusive, todos os meus clientes são brasileiros e portugueses. Então, assim, realmente eu comecei a desenvolver. Aí comecei aqui também na internet, que a gente na verdade eu comecei desde 2013. Se você procurar meu nome lá, era Flávia Cardoso, meu nome de casada. Aí depois eu migrei pro meu nome mesmo de solteira, que é Flávia da Silva. É o nome dos meus pais. Eu já comecei no YouTube desde 2013, falar sobre mortgage. Meu Deus, gente, olha só. Falar sobre mortgage, a gente tinha uma TV que chamava Minha TV no Canadá, que a gente já conversava ali sobre mortgage, eu lá falando sobre os pessoal new to Canada. Então já tem muito tempo que eu tô aqui aparecendo aqui nas redes sociais. Inclusive você até no Brasil não foi aparecendo no jornal? Foi no Brasil também. No Brasil também eu já apareci no jornal lá, acho que foi no
não sei se é Globo TV Internacional? Record. É, TV Record e Globo Internacional também. Aham. Globo Internacional também, isso foi em 2019. Caramba! Lembro, eu vi você no Globo Fantástico, acho que foi até por lá que eu contactei você. Foi. Falei, vou achar quem que é essa mulher que fala português. Eu tava recém começando a minha carreira aqui no Canadá como corretora de imóveis e eu vi a entrevista, eu falei, tem que achar essa mulher. Nós temos que trabalhar juntas para ajudar a comunidade brasileira, que naquela época a gente começou a trabalhar com o nicho, né, da comunidade brasileira, que a gente viu que estava carente, né, na região de Ottawa também. E foi quando a gente se contactou. Foi verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Gente, que caramba, não lembrava. Mas assim, depois eu passei, aí foi em 2019 que eu lancei meu primeiro livro. É 2019, Credit Score, ninguém nem tinha nada, porque eu recebi tantas perguntas sobre o Credit Score, que eu falei, gente, eu vou lançar um livro, e eu lancei em 2019, e o meu livro até hoje é best-seller, que todo mundo compra. E depois também em 2019 que eu abri a AMET, que é essa associação de mulheres empreendedoras, que aqui a gente faz gente, é um sucesso. Várias festas aqui em Toronto para unir a comunidade brasileira feminina, porque eu acredito que somente a união que a gente vai conseguir uma dando força para outra, ir para algum lugar aqui, porque gente, a gente está num país estranho que não é o nosso. Hoje em dia, beleza, eu sou canadense, já moro aqui há muitos anos, eu já estou totalmente assim interagindo, adaptada, né, com a comunidade, e não só isso com canadense, tenho vários amigos, enfim, chefes, amigos em bancos, todo mundo do Canadá, mas a gente sente falta, né, daquele calor brasileiro, enfim, ouvir história de mulheres, né, de empreendedorismo é uma paixão grande que eu também tenho, além de amar trabalhar com mortgage, mas eu realmente tenho esse chamado, eu gosto realmente de fazer esses eventos e esses encontros de mulheres, que eu acho que é excepcional para todas as mulheres. E não, gente, porque o que foi bom pra mim, o que deu certo pra mim, vai dar certo pra você de qualquer forma. Então eu acho que a gente pode estar compartilhando, né, esses momentos com outras mulheres. Exato. Então eu também gosto bastante dessa, adoro esse programa, pra mim é um programa que ela faz de entrevistas. Eu adoro. Queria eu ter mais tempo pra fazer esse tipo. Você também me inspira, Roseli, esse tipo de programa, que eu acho maravilhoso. Parabéns. Obrigada. É muito gostoso estar envolvido dentro da comunidade brasileira, principalmente com as mulheres, porque nós somos muito batalhadoras, né? Sim. Nós conseguimos carregar um fardo maior, né? Porque é a casa, é o trabalho, são os filhos, a gente tem que arrumar um tempinho para cada coisa. E se a gente puder, de alguma forma, né, com a nossa experiência, poder ajudar essas mulheres a dar um passo mais rápido, né? Lógico que os caminhos são assim, mas se você tiver alguém que possa te guiar aí no caminho reto para chegar mais rápido ainda ao destino, ao seu sonho, e mostrar que o caminho ele é arduoso, né? É difícil para todo mundo. Mas se você for superando esses obstáculos, o que a gente tem que aprender? Que esses obstáculos vão servir como experiências para você parar e ver o que eu aprendi com tudo isso. Porque lá na frente você também vai ser uma inspiradora para outra mulher. Com certeza. Né? Para o que ela vai poder realizar. Flávia, e diz para mim assim, aqui no Canadá, quando você resolveu ser mortgage broker, você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, estando nesse ramo que é tão masculino, né? Vamos colocar assim até? Sim, como eu já comecei há muito tempo atrás, naquela época nem existia ninguém em português praticamente, assim, português do Brasil, português de Portugal tinha. E é claro que no começo é muito complicado, porque você o primeiro mortgage basicamente uma profissão masculina. Então, claro que no começo eu sofri ali alguns tipos de, né, infelizmente, mas isso não deixou isso não me parou. Ainda, né? Não, isso não parou de jeito nenhum. Você foi uma pioneira. Hoje nós temos mulheres maravilhosas trabalhando como mortgage broker. Eu tenho certeza que você serviu de inspiração para muitas delas. Com certeza, sim. E eu também me inspiro em outras pessoas, porque, gente, a gente não existe uma massa de bolo, uma coisa certa que vai dar certo. Exato. Se a gente fizer de um jeito. Cada um tem o seu jeito e cada um tem o seu brilho. E tá tudo bem, cada pessoa é diferente uma da outra. Tem gente que vai gostar mais de mim, tem gente que vai gostar mais de uma outra pessoa que trabalha com mortgage. Cara, isso é uma coisa muito normal, eu acho. Assim, é o que eu falo pros meus clientes também. Quando nós vamos fazer indicação, né, pros clientes, eu sempre falo, olha, nós damos alguns nomes, faz uma entrevista e vê com quem que você se identifica mais. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade, o jeito de lidar. Uns gostam que seja mais direto, outros não tanto. Então, por isso que é muito importante. Isso que é legal aqui no Canadá também.
Até você que é empreendedor, né, que pensa, vou investir no Canadá como empreendedor nos meus sonhos. Você tem essa oportunidade de você consultar outros profissionais e você não ter, vamos dizer assim, um custo upfront, né, Fábio? Sim, não. Porque, e aprendendo também, gente, que um profissional liberal, a gente vai estar ali ajudando, dando informação, mas o pagamento ele vem somente quando se faz uma conclusão da venda. Exatamente. Até nós, como corretores de imóveis, por exemplo, a gente tem um documento que é assinado, que a gente vai ter certeza que no final, quando fizer a compra, vai ter um recebimento desse salário, né? O que é diferente também como mortgage broker, né, Flávia? Como mãe, tendo que sustentar a tua família. Não quando você tomou essa decisão de seguir a carreira solo, não tinha mais aquela garantia do salário do banco. Não. Como é que foi tomar essa decisão? Você foi muito corajosa. Foi muito, na verdade, foi um desafio muito grande, porque trabalhar só por comissão, e tem algumas vezes que os clientes, é claro, querem conversar com a gente, querem ter toda a informação, e às vezes apegam até a sua informação e acabam trabalhando contra o banco. Hoje em dia é um pouco diferente para quem quer trabalhar comigo, porque tem que assinar um contrato de fidelidade, né? Porque além porque se você dá uma consultoria, eu tenho uma consultoria, eu tenho agora, graças a Deus, eu tenho uma outra empresa, tá? Que eu tenho uma outra empresa que eu posso dar consultoria, que não é ligada ao mortgage. Por exemplo, às vezes a pessoa quer investir no Canadá, às vezes a pessoa tem uma casa e ela não sabe, poxa, eu tenho dinheiro de equity e eu quero fazer eu posso me tornar um investidor imobiliário. Então, a minha consultoria hoje nasceu por causa dessas pessoas. Porque muita gente queria entender, queria sentar comigo, queria fazer um plano. Hoje eu faço esse plano desenhado pela consultoria. Então, hoje em dia, além do meu contrato de fidelidade, eu tenho a consultoria caso você não queira, caso você não esteja pronto. A minha consultoria ela serve muito para quem, por exemplo, é self-employed, que não sabe como se posicionar para comprar uma casa própria. Você chegar no banco hoje como self-employed, que self-employed quer dizer aquela pessoa que é autônoma, empresário. Você chegar lá no banco, por exemplo, Banco de Montreal, você fala, eu quero fazer uma mortgage. Você trabalha com o quê? Eu sou empresário. Você ganhou quanto no último ano? Porque as pessoas normalmente, elas ganham muito bem, só que elas não declaram tudo pro governo. Aí quando você vai comprar a casa, então o banco não aceita. Então, exatamente pro posicionamento dessas pessoas, aí eu criei essa consultoria imobiliária. Olha que legal, olha aí, você que é empresária. Gente, uma coisa que eu sempre falo para as mulheres também, em todos os eventos que eu participo, é muito importante, se você já tem o PR, já tem o trabalho, é importante que você invista, o teu primeiro investimento maior aqui no Canadá é a tua casa própria, que vai abrir o leque para muitas coisas para vocês. Então, assim, se você é uma empresária, precisa de dinheiro para poder investir no seu negócio, o imóvel vai te ajudar a fazer isso, porque ele vai servir como uma garantia também. Né, Flávia? Abre muitas portas, gente. Aqui no Canadá, você ser dono do teu imóvel, ele abre muitas portas. Então, assim, vale a pena. Se você é self-employed, já tem alguns anos trabalhando no Canadá, marcar uma consultoria com a Flávia para entender como é que funciona esse processo, para você se preparar, porque eu sempre falo assim que clarity is power, né? Você ter a claridade do que você quer fazer, do teu objetivo é poder, porque se você ficar andando no escuro sem saber aquela luz que está lá no fundo, fica difícil você saber quando vai chegar no teu sonho. Agora, quando você tem um planejamento e ainda tem um profissional qualificado para te ajudar durante esse caminho, é muito mais fácil chegar no fim do túnel. Né? E chegar lá naquela luz e você realizar o sonho da casa própria. Às vezes a pessoa pensa, mas daqui a 1 ano ainda, 2 anos vai demorar. Gente, passa muito rápido, a gente já está em junho praticamente. Metade do ano, Flávia. Né? O pessoal diz que os dias são longos, mas os anos são rápidos. É verdade. Então, se você tá, por exemplo, nessa situação de self-employed, a gente tem isso. Também, nesses praticamente 10 anos de Instagram que eu tenho feito, as coisas vão acontecendo, assim, eu fiz tanto conteúdo que a gente acabou criando uma esteira de produtos, que eu tenho livros do Credit Score, eu tenho como investir em imóveis, eu tenho uma Masterclass que é o Plano Real, onde você tem ali, super barato, R$ 29,90 para você entender como tem o processo. Também, hoje em dia também tem um curso, então eu realmente criei essa esteira de produtos, além do financiamento imobiliário. Agora, se você quer trabalhar mesmo, sentar comigo ali, fazer o seu mortgage, eu vou procurar a melhor instituição financeira dentro do seu perfil. É claro que eu vejo muita gente só procurando taxa de juros e as pessoas não entendem que a taxa é importante. Claro que é, mas você tem que entender o produto como um todo, principalmente para quem está comprando a primeira casa. É verdade, gente. Não cai na conversa, não, porque lembrem-se, no banco eles só querem vender muito rápido, eles têm uma cota
para poder cumprir até o final do mês, né, na maioria das vezes. Então tem que tomar muito cuidado, pesquisar. Se você receber uma taxa de juros mais baixa, tem muitas coisas que acontecem ali. Às vezes alguns clientes eles vêm até chateados. Ah, Roseli, pois é, tem essa taxa de juros que é mais baixa, mas eu descobri, por exemplo, que eu não posso fazer um pagamento a mais da mortgage, para poder acabar com a mortgage antes do tempo. Então, assim, isso é uma das coisas que às vezes não pode, né? Muita gente fica, realmente eu vejo isso, que as pessoas às vezes, não, só quero mais baixo, só que ela não entende que às vezes, gente, é igual tudo na vida. Quando você é o mais baixo, você também vai ficar dentro daquele, você não pode fazer prepayment, que é o aporte financeiro na sua mortgage. Muitas vezes taxas muito baixas não têm um aporte financeiro. Você não pode pagar Bi-Weekly Accelerated, que é uma maneira mais rápida de você pagar a sua casa própria. Então tem várias coisas, como tudo na vida, tem várias coisas no contrato que tem ponto cego no contrato, que a pessoa não sabe, ela está buscando a melhor taxa, mas ela não sabe diferenciar. Também um outro ponto que eu vejo muita gente que não sabe, não tem ideia das taxas, da variação, taxa fixa, taxa variável. Então, para você fazer uma decisão como essa, você tem que estar muito bem informado. E no meu caso aqui, eu sou brasileira, vou te explicar tudo em português para você não ter dúvidas de que você está fazendo um financiamento imobiliário que é de acordo com o seu perfil. Vamos dizer, muita gente agora, muita gente trabalha ainda de forma remota. Quando você trabalha de forma remota, você pode muito bem mudar para qualquer cidade. E se você não puder, com a taxa mais baixa do mercado, não puder fazer aporte da mortgage, porque tem isso. Se você vender a casa, você não pode aportar para uma próxima mortgage. A penalidade vai ser altíssima, porque você se comprometeu que você ia pagar aquela taxa de juros durante 5 anos. Então, são muitas coisas além da taxa de juros. Além do que o financiamento imobiliário, são 23 etapas. E a pessoa fica achando que a taxa é a coisa mais importante. 23 etapas você tem que passar pelo seu trabalho, confirmação do seu trabalho, confirmação do down payment. Muitos brasileiros trazem dinheiro do Brasil. E isso se torna um problema aqui para dar um payment. Nossa, lembra no começo, quando a gente... Gente, exatamente. Às vezes a gente pegava alguns clientes, era muito engraçado. Tipo assim, por cada coisa, gente, vocês não têm ideia. Exatamente. Até o down payment, né, da comunidade. A gente trouxe o dinheiro do Brasil, maravilha. Quando chega na hora de fazer a confirmação, a Flávia... Gente, a pessoa tinha mandado a família inteira, mais os amigos, a fazerem todos os depósitos para poder economizar na taxa de transferência. Exatamente. Então, assim, gente, tem que ter alguém para te guiar nesse processo, senão o teu sonho vai se tornar um pesadelo. Gente, olha que legal, né? A gente deve falar da Flávia, a gente acaba falando sobre o negócio. A gente ama tanto o nosso trabalho, mas é uma forma de ajudar também. Você que é empresário, a gente estava falando sobre os empresários, vamos voltar ao nosso foco. Você que é empresário, quer comprar a sua casa e que não sabe como fazer, gente, marca com a Flávia, conversa com ela. Às vezes é a chance ali de você conseguir, né, comprar a tua casa. Se não der agora, ela vai explicar o que fazer durante esse ano, no próximo ano talvez, para poder conseguir se preparar e você realizar finalmente o sonho, né, de montar, de comprar a sua casa própria e ainda conseguir desenvolver também, tendo esse bem, você conseguir ainda ter dinheiro para você conseguir fazer realizar o sonho também como empresária, né? Sim. Como empreendedor. E é isso, todos nós passamos por muitas dificuldades, por muitos desafios, muitas lágrimas, noites sem dormir. Ainda passa muito por isso, mas hoje nós estamos, vamos dizer, calejadas, né? Mas é engraçado que mesmo né, no decorrer todo do nosso trabalho, ainda assim tem muita coisa nova que a gente aprende a cada dia, né, Flávia? Cada dia, principalmente com a inteligência artificial. Muita coisa nova acontecendo aqui, mas eu não acredito que será substituído o nosso trabalho por inteligência artificial, até porque tem um lado muito emocionante, tem um lado que assim a pessoa realmente ali a gente se emociona com os casos. Muita gente que chegou aqui, agora eu tenho um caso maravilhoso de uma pessoa que chegou aqui há 5 anos atrás e que finalmente está comprando a casa, que todo mundo da família, porque é casado com brasileiro e português, nunca acreditou que a pessoa ia conseguir. A pessoa está trabalhando no governo e agora, depois de 5 anos aqui, sem falar inglês, aprendeu tudo aqui e agora está pegando a chave da casa dela. Então, participar dessas histórias, a nossa vida, paga tudo, né? Ela está cruzando com outras pessoas e a gente está participando da história da vida das pessoas. Então, isso para mim é muito mais do que
receber a marcante, comissão. É muito né? marcante. Eu amo fazer parte da história da vida das pessoas, né? Então, é sobre isso. Nossa, eu amo também, amo. Eu falo que eu brinco até para os meus clientes, olha, eu sou a realtor de família, tá? Porque essa ainda é a primeira casa. Porque eu vou orar muito para você prosperar muito, tem para comprar uma casa maior, e depois lá na frente nós vamos colocar uma casa menor, que daí você já vai estar aposentando. Até meu marido brincou quando eu tirei foto com uma cliente pequenininha, recém-nascido. A gente tava vestida as duas de vermelho e aí eu falei assim, tirei a foto que eu postei. Ai, minha futura cliente, né, tal. Aí o marido, até quando você fica vendendo casa mesmo? Mas não é paixão, né? Os pais vão comprar e vai continuar, ela vai morar na casa, vai ser minha futura cliente também, né? Claro. Mas é assim, gente, quando nós amamos, se você tem alguma pergunta, para deixar pra gente, pode colocar, que no tempo não dá, é curto, né, Flávia? A gente quer ficar aqui a noite toda falando, mas não tem como. Se você tem alguma pergunta, tanto para mim como para Flávia, pode mandar no nosso direct, gente. Nós somos pessoas normais, tá? Pode mandar que a gente vai responder um a um, com o maior carinho. Ser voltado na área do empreendedorismo também. Se você também quer ser mortgage broker, tem algum tipo de curso que você está fazendo para quem quer seguir a carreira de mortgage broker ou ainda não tem? Tem já uma mentoria aí que eu estou fazendo para as canadenses, mais para canadense. Mas é claro que se algum brasileiro quiser, a gente pode entrar em contato, que eu também tenho essa mentoria para mortgage broker. Sim, eu tenho esse tipo de... Não tem assim, quando você... aquilo que a Flávia estava comentando, tá? Então, você, por exemplo, você é mortgage broker, tem outro profissional na mesma área, você já é um profissional que você já ama o que você faz e tem vários outros profissionais na mesma área, não tenha medo, se é isso que você faz, você vai sempre fazer um diferencial. Claro. Gente, em hora são mais de 4 mil corretores de imóveis e eu sempre, graças a Deus, sempre me sobressaí porque eu amo, porque muitas pessoas se identificam comigo. Tem umas que não se identificam, pobre, coitadas, né? Mas não é brincando. Tem gente, nem as pessoas cometem erros, né? Só tô brincando. Mas, gente, é normal. Às vezes tem pessoas que vão se identificar comigo, vão identificar com outro colega. Todo mundo é especial do jeito que é. Por isso que é muito importante você entrevistar as pessoas que vão te ajudar a fazer o maior investimento da sua vida, a compra da tua casa. Não pode ir por amizade, porque é amigo do amigo, é irmão do meu amigo que acabou de tirar a carteira. Gente, é o maior investimento da sua vida. Você tem que colocar na mão de profissionais qualificados que vai te ajudar a fazer um bom investimento, fazer uma excelente compra. Como ela falou, para passar pelo processo da mortgage, por exemplo, são 23 processos. Se uma coisa dá errado, o teu sonho se tornou pesadelo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, não é brincar. Você não pode pegar, às vezes, alguém que está brincando de ser corretor de imóveis, que é lindo e maravilhoso, e você colocar em risco tudo aquilo que a tua família sonhou um dia em construir. Tu tem que prestar muita atenção. Você não vai pagar para fazer essa entrevista, conversa, sente, vê o que o profissional pode te oferecer como profissional, que não seja um profissional que vai empurrar alguma coisa para você. É o maior investimento da sua vida. E quando eu falo para os meus clientes também, que quando você vai comprar uma casa, a casa também te escolhe. Às vezes eles mandam pra mim a lista, falam, é muito gostoso. Gente, eu amo minha profissão também. Às vezes, assim, 10 casas, essa aqui é a nossa casa número 1. Eu falo, vamos ver se até lá, se essa casa vai também te escolher. Eles dão risada. Gente, juro pra você, às vezes é a última casa, que eles entram na casa, nem era tão linda quanto. Às vezes tá mais caro que eles queriam pagar e eles se sentem em casa. E é muito mágico quando a gente consegue aprovação, quando a gente vai lá, briga, rala e a gente consegue fazer com que a família seja aprovada, né, aceita e compra a casa, assim, paga todas as noites não dormidas às vezes, né, que a gente se preocupa, porque, como eu disse, nós somos mulheres, somos profissionais, não é só o trabalho, é os filhos, é o marido, é a empresa, são os funcionários, é muita coisa envolvida, e o fato de fazer as pessoas realizarem o sonho, realmente não tem preço. Fala pra mim, qual um livro que te marcou? E por quê? Olha, tem vários livros que me marcaram, mas o que veio aqui à minha mente é um que eu falo para todas as pessoas lerem, que é O Segredo da Mente Milionária. Esse livro, ele abriu a minha cabeça com relação ao dinheiro. Hoje em dia eu posso te falar que eu posso dar até aula sobre dinheiro realmente, mas esse livro foi muito importante para mim. Voltando lá atrás, quando comecei na área de vendas lá no Brasil, desde 18 anos, enfim, é um livro que me foi apresentado quando eu trabalhava no Banco Bradesco ainda, foi Quem Roubou Meu Queijo, que eu acho que é um livro excepcional também, foi excelente. E tem outros milhões de livros, de vez em quando eu posto nas redes sociais sobre livros
Que é importante, né, Flávia? Eu falo assim que a maior prosperidade, gente, que nós temos é o conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento, mais você tem coragem de dar um passo. Às vezes não é um passinho pequenininho, às vezes você tem que colocar a cabeça primeiro. Sabe quando você coloca a cabeça e você tem que dar aquele passo maior? Às vezes é assim que tem que ser feito. Porque o conhecimento você já tem. Agora você tem que tomar coragem, né? Quando fala coragem, agir com o seu coração. Cor, de coração, agir, coragem. Se você ama realmente aquilo que você faz, você vai fazer especial. Você é especial, não importa quantas pessoas que fazem a mesma coisa que você vai ter muitas pessoas que vão se identificar com você. Tem mercado para todo mundo. Como em Hora, tem profissionais maravilhosos, corretores de imóveis maravilhosos para todos os gostos. Aí você fala assim, mas Roseli, você não tem medo? Nem um pouquinho, gente, porque um tá ali para poder complementar o outro. E graças a Deus que tem. Imagina se todo mundo gostasse do vermelho ou do rosa, que nem eu. O que seria do preto, do laranja, né? Então, gente, não tenha medo. Se o teu sonho é montar o teu negócio, vá em frente. E um bom profissional, um profissional que ele é bom mesmo, ele não tem medo de explicar pra gente, de ensinar qual é o segredo dele, como a Flávia tá fazendo, que ela tá dando um curso, né, pra ensinar se você quer ser um mortgage broker. Ensinei muitos corretores maravilhosos que tem também em Oro. Então, assim, gente, quando você é bom, você não tem medo da concorrente. Você vai estar lá e você vai trabalhar lado a lado. Tem espaço para todo mundo, tá bom? Então, não tenha medo. Se aperfeiçoa, faz o teu melhor, que você vai se sobressair também, tá bom? Então, Flávia, acho que é isso. Eu quero agradecer você, né, pelo seu tempo. Eu sei que é tua filha, você quer dar um tempinho pra tua filha, né? Eu tô aqui à noite na tua casa. Mas assim, foi muito gratificante. Eu tenho certeza que você vai impactar a vida de muitas mulheres que hoje, né, às vezes não estão sem coragem de dar aquele passo e saber que vocês não estão sozinhas. Nós também passamos pelos mesmos medos. Nós vencemos, nós estamos aqui e estamos aqui para ajudar. Se você precisar de qualquer coisa, né, que a gente puder ajudar, pode contar comigo, pode contar com a Flávia, pode contar com qualquer outro profissional dentro da sua área. Como eu disse, gente, as pessoas estão aqui para poder ajudar, não tenham medo. E só que assim, quando você conseguir também chegar aonde você é o seu objetivo, passe para frente o bem. Passe, ajuda outras pessoas também a chegar no objetivo delas. Como eu disse, tem mercado para todo mundo, né? Sim. Roseli, muito obrigada por você ter vindo aqui na minha casa, ter saído lá de Ouro para vir aqui na minha casa para fazer essa entrevista. Gosto muito de você, tenho muita admiração também pelo seu trabalho. Você é uma pessoa excepcional e o que eu gosto mais é que você é essa pessoa divertida e que realmente quer ajudar as pessoas e com um coração bom, que isso que é mais importante. Obrigada. Tudo pra ele, né? Tudo pra... gente, se não fosse... E tem que ter fé. Tem que ter fé. Se não tiver fé, se eu não tivesse tido fé, meu Deus, às vezes eu agradeço tanto a Deus por onde que Ele está me trazendo e onde que Ele está me levando. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Gente, olha, aquilo que a Flávia está falando, até vou voltar numa coisa que ela comentou aqui, mas eu quero concretizar essa parte da fé. Pra que você vai carregar o fardo sozinha? Se a gente nós somos filhas, né, de Deus, Jesus está ali do nosso lado. Eu falo assim, quando às vezes eu me sinto sozinha, eu faço assim com a mão, eu vejo a sombra, eu falo, não tô sozinha, Deus está aqui comigo. Você entendeu? Porque o fardo é muito pesado para carregar, então você tem que ter, eu falo assim, que não é Jesus para te ajudar, Ele tá do teu lado, assim, você saber que você tem um amigo que tá ali presente, e na hora que você precisar ouvir alguma coisa, conversa. Sabe, tenha fé, conversa com Deus, eu tenho certeza que Ele vai encher teu coração de alegria. Se for a tua missão, você vai sentir alegria, não vai sentir medo, tá bom? E nem um pouquinho de preocupação. Porque se você tem preocupação, se você não tem certeza que isso que você quer, não é a tua missão. Então você tenta procurar saber qual que é o teu propósito, tá? Primeiramente, o teu propósito, sabe qual que é, Flávio? O nosso propósito é ser quem nós somos. Nós temos que ter as outras pessoas como se nós vamos, não digo como mentores, mas como uma inspiração, tá? Porque cada um é diferente um do outro. Nossa obrigação nosso propósito é ser quem nós somos e cada um tem a sua missão. Procure qual que é a sua missão, se você sente alegria, prazer em fazer aquilo, essa é a tua missão. E vai em frente que você vai conseguir. E uma coisa que a Flávia me falou, a gente estava conversando antes, quando eu perguntei para ela, por que ela escolheu o Canadá? Fala, Flávia, achei tão lindo. Foi uma história muito bonita que a Roseli nem sabia, que desde quando eu era criança, lá em Brasília, na minha quadra, né? Eu moro na 405 Norte, até hoje a gente tem a casa lá.
e eu frequentava a igreja do bairro, né? E na igreja, o padre da igreja era canadense. Então, desde quando eu tinha 6 anos, eu via a bandeira do Canadá. Então, eu acho que isso, de certa forma, me trouxe para cá. O visto dos Estados Unidos foi negado quando eu vim, e o do Canadá deu portas abertas. Então, Viu, americanos? Nós ganhamos a nossa palavrinha. É aqui que eu tô, é aqui que eu vou ficar. Os brasileiros que agradeçam. Então, conta, Flávia, aí você, o padre... Aí o padre, eu vi a bandeira sempre do Canadá lá, e isso, de certa forma, eu acho que quando eu fui escolher entre os dois países, eu não consegui o visto dos Estados Unidos e o meu visto do Canadá foi aprovado. Então eu acredito que o Canadá está na minha vida desde quando eu era criança. Eu sempre vi a bandeira e estou vendo a bandeira até hoje. Onde que eu passo, pior que toda vez que eu vejo a bandeira, eu olho a bandeira e me lembro daquela bandeira de quando eu era criança. Linda, né? Hoje, dirigindo aqui para Toronto, foi a mesma coisa. Eu olhava a bandeira do Canadá e falava, como é linda. Aquele branco, aquele vermelho no azul, sim, né? Como é lindo. Sim. Como é lindo. Gente, o Canadá tem os desafios. Eu brinco assim, ó, que o fato do Canadá ser tão lindo, né? Vamos dizer assim, ser um país tão acolhedor, um país tão bom de morar, pacificador, apesar, é lógico, gente, que tem violência, que nem não existe ainda o paraíso, Jesus não voltou ainda, mas assim, comparado com outros países, é um país bem pacificado, porque eu falo que a neve é o nosso escudo, oh, yeah. Não é? Porque, gente, olha, quem quer fazer muito mal não quer sofrer não, porque olha, para ter que ser muito forte para poder ficar aqui, né, com toda essa neve que nós temos, até que em Toronto aqui eles são bem mais tranquilos, em Oro assim, mas assim, amo Oro também e amo muito Toronto. Eu falo que Toronto é a mini New York, gente. Verdade. Mas é isso, obrigada, Flávia. Deus abençoe, tá? Sucesso, tudo de mais maravilhoso nesse mundo, tá? Deus abençoe, obrigada por tudo. Tchau, gente.